Seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar. Veja agora o que preparamos para você. Incentivo ao transporte de produtos do agro pelos rios e portos brasileiros pode reduzir os custos com frete e ampliar a competitividade do setor. Hoje, nós utilizamos somente 13 mil quilômetros dos nossos rios. Potencialmente, poderíamos utilizar 42 mil quilômetros. Em Goiás, curso de apicultura avançada aumenta o número de abelhas, melhora a produção de mel e mantém a família unida no campo. Meu pai já é apicultor, recente, e aí pela dificuldade dele trabalhar sozinho com as abelhas, eu comecei a ajudá-lo. E você vai conhecer também um fã do Senar que já fez mais de 40 cursos e se tornou referência na produção agrícola do norte de Minas Gerais. Não só eu, como toda a minha equipe, meus funcionários, todos eles têm curso de ordenha, todos eles foram capacitados pelo Senar. Tudo isso agora no Nosso Agro. O Brasil é um país continental com mais de 8 mil quilômetros de costa marítima e dezenas de rios navegáveis. Mesmo assim, o setor aquaviário representa apenas 16% do transporte de carga. Intensificar o fluxo de navios pelos rios e entre os portos do país pode reduzir em até 50% o custo com frete para escoar a produção de alimentos. E é por isso que a CNA e outras entidades têm se mobilizado para aumentar o uso do transporte aquaviário. O Brasil é um país com dimensões continentais e a produção de alimentos acontece em várias regiões, muitas vezes longe das áreas industriais e dos grandes centros consumidores, o que exige atenção na infraestrutura e na logística para escoar a produção agropecuária. No país, 66% dos transportes de cargas é feito pelas rodovias, 18% pelas ferrovias e 16% passa pelo sistema aquaviário, que surge como uma boa opção para movimentar o que é produzido no campo, trazendo uma série de benefícios. Atualmente no país, os grãos, especialmente soja e milho, são os principais produtos escoados pelas hidrovias, saindo dos estados do Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, em direção aos portos do Sudeste e do Norte, com destino ao mercado nacional e também internacional. Para mostrar o diferencial do transporte aquaviário, vamos fazer uma comparação. Um comboio pelo rio consegue transportar 6 mil toneladas de carga, o que equivale a 86 vagões de trem que carregam 70 toneladas cada um, ou 172 carretas na estrada, que suportam 35 toneladas por veículo. O país possui 8 mil quilômetros de costa e 12 bacias hidrográficas, onde se encontram alguns dos rios navegáveis para o transporte de carga. A integração entre os diferentes modais é fundamental para que os produtos saiam da fazenda e cheguem ao destino no Brasil ou no exterior. Mas todas as etapas ainda encontram muitos gargalos. Se comparado aos Estados Unidos, o custo logístico entre a propriedade rural e o porto é 3 vezes maior no Brasil. Uma das alternativas para resolver a questão e promover a integração dos modais é a concessão de trechos que reúnem todo o trajeto logístico, contemplando rodovia, ferrovia e as hidrovias, trazendo maior dinamismo e economia na hora do escoamento da safra. Defendemos uma tese de se fazer a concessão, não da rodovia, mas se fazer a concessão do corredor logístico. Então nós teríamos uma concessão da BR-364 com a hidrovia ou com o rio Madeira. Nós vamos ter da BR-163 com o rio Tapajós. E isso pode ser passado a outras possibilidades, né? Como, por exemplo, a do Tietê-Paraná, que poderia ser uma hidroferro. Além de fundamental para as exportações, as hidrovias também são importantes no transporte interno. A cabotagem, que é a navegação entre os portos brasileiros, movimentou em 2018 mais de 231 milhões de toneladas. Com esta operação, é possível, por exemplo, transportar milho do centro-oeste para o nordeste com até metade do valor cobrado no frete se comparado com o sistema rodoviário.
Então, fazendo uma simulação, saindo pela BR-364, que fica em Rondônia, ligando ao Rio Madeira, o Rio Amazonas, ou fazendo uma ligação com a BR-163 e o Rio Telespires, esse milho ele chegaria a Fortaleza, a Recife, que são as praças que recebem esse produto, a custo reduzido, entre 47% a 57%, ao invés de se usar na totalidade o modo rodoviário. Hoje, nós utilizamos somente 13 mil quilômetros dos nossos rios. Potencialmente, poderíamos utilizar 42 mil quilômetros. A elaboração de políticas públicas é fundamental para o desenvolvimento do transporte aquaviário, que atualmente recebe uma pequena porcentagem de recursos para investimentos. Uma das iniciativas para melhorar o transporte de cabotagem no país é o Projeto de Lei 4199 de 2020, conhecido como BR do Mar, que está sendo discutido pelo Congresso Nacional. O programa propõe uma série de mudanças para impulsionar a atividade no país, como renovação da frota de navios, criação de novos portos e a redução da cobrança de impostos do combustível de navegação, modernizando a legislação e o setor. Do momento em que você tem todo esse conjunto sendo trabalhado, de aumentar frota, reduzir custo, mudar a cultura, né, do setor produtivo brasileiro para já fazer o seu planejamento, agregando o modal de cabotagem nos seus custos, isso tudo vai permitir que tenha um maior movimento nos portos. E certamente vai permitir que um terminal portuário destinado só à navegação de cabotagem tenha um funcionamento que lhe torne economicamente viável. Então todo esse conjunto certamente poderá mudar a estrutura de transporte no Brasil. E isso para a agricultura e para todo o setor produtivo brasileiro, para a indústria também, é muito bom, muito bem-vindo. As abelhas têm um importante papel no meio ambiente e na produção de alimentos. Afinal, elas ajudam a polinizar várias espécies de plantas e também na produção de mel e própolis, por exemplo. A atividade tem crescido em todo o país, inclusive na exportação. E o Senar tem ajudado os produtores rurais com a realização de cursos, como esse que vamos acompanhar em Goiás. O mel é um alimento produzido a partir do néctar de diferentes flores. Por isso, é um adoçante natural e traz muitos benefícios para a saúde, devido à composição rica em nutrientes. A criação de abelhas está crescendo e ganha cada vez mais espaço na produção agropecuária. Atividade que tem passado de pai para filho, mantendo a família no campo. Meu pai já é apicultor, recente, e aí pela dificuldade dele trabalhar sozinho com as abelhas, eu comecei a ajudá-lo, né? E nessas visitas ao apiário, eu me apaixonei pelas abelhas. E aí foi onde eu fui buscar mais conhecimento. Para orientar os produtores rurais a melhorar a criação de abelhas, o Senar Goiás organiza o curso de apicultura avançada. As aulas contaram com a presença de 11 alunos, seguindo todas as recomendações de segurança contra a Covid-19. Na parte teórica, os produtores acompanharam técnicas de como melhorar a alimentação dos enxames, por exemplo. E no campo, receberam um conselho importante do instrutor do Senar. O objetivo da gente não é fabricar mel, isso é por conta da abelha. Nós, apicultores, no curso avançado, a gente vai aprender a aumentar o enxame, criar a abelha, fortalecer o enxame. Esse é o objetivo do curso. Os produtores que participaram do curso avançado já haviam feito o curso básico de apicultura. Com a segunda etapa, as aulas passaram a envolver questões mais técnicas para tornar a produção mais eficiente. As abelhas que vinham produzindo 15, 20 quilos de mel por caixa ano vão passar a 40, 60 quilos, com manejo avançado. E os produtores já perceberam a diferença do curso avançado, seja na alimentação das abelhas operárias ou no manejo da rainha. Seleção de rainha, eu comecei por aí. Organização da caixa ninho, onde os quadros velhos eu fui tirando e colocando, fazendo com que ela abrisse espaço, tivesse uns quadros novos e isso fortalecesse ela. Uma alimentação adequada. Quando está chovendo, a gente dá uma alimentação saudável para ela. Parou de chover,
naturalmente ela vai caçar fora. O curso de apicultura avançada possibilitou aos alunos ver de perto exemplos de manejo que prejudicam a produtividade das colmeias. As aulas práticas, associadas ao conhecimento teórico, permitem aos apicultores alcançarem os 3 pilares da alta produtividade. O manejo da alta produtividade está calcado em 3 pilares. A troca de cera, a alimentação para fazer o enxame crescer antes da florada e a troca de rainha. Então isso é que faz com que o enxame desenvolva e tenha um resultado melhor. As aulas de apicultura marcaram a volta dos cursos presenciais do Senar Goiás, seguindo as recomendações de saúde. A gente estabeleceu como deveria ser um distanciamento de 2 metros dentro da sala de aula, utilização de máscara obrigatória. Caso tiver equipamentos compartilhados, todas as pessoas utilizar o álcool 70 na mão ou o álcool gel para não estar passando contaminação. E também fizemos a testagem de todos os instrutores. O mercado de mel e própolis está com uma demanda crescente. Agora, a expectativa dos produtores é aumentar a renda familiar e a qualidade de vida no campo, com a ajuda dos conhecimentos passados pelo Senar. A apicultura veio para mim como, quando ele fala assim, vou fazer um curso de apicultura, onde? Senar. Onde eu tive o meu braço aí, que me conduziu a chegar em pouco tempo, né? Esse valor grandioso aí que a gente tem com essa expectativa esse ano de colheita. E a busca pelo conhecimento deixa a gente ainda mais apaixonado e querendo mais conhecimento, porque vai aumentando não só a lucratividade, vai aumentando o conhecimento e ainda a gente ajuda muito a natureza. Além dos cursos, o Senar tem cartilhas sobre apicultura que podem ser baixadas gratuitamente no portal cnabrasil.org.br/senar/colecal-senar. Ainda no programa de hoje tem a atuação do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e o produtor rural que já fez mais de 40 cursos do Senar e se tornou referência no norte de Minas Gerais. É depois do intervalo, até já! Os sindicatos rurais são muito importantes para o desenvolvimento do agro brasileiro. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, o trabalho é constante para atender os produtores e garantir políticas públicas para o setor. E é um pouco dessa atuação que você vai conhecer. A reportagem foi feita antes da pandemia do novo coronavírus. Por isso, a nossa equipe e os entrevistados não estão utilizando máscara. Nacionalmente conhecida, Cachoeiro de Itapemirim, a terra onde nasceu o rei Roberto Carlos, também é referência pela produção agropecuária no sul do Espírito Santo. Café e leite, a mistura inseparável que está na mesa dos brasileiros todas as manhãs, são os destaques. A população é de 210 mil habitantes e cerca de 30 mil vivem no campo. E para mostrar o trabalho realizado por agricultores e pecuaristas, o sindicato promove todos os anos a Exposul Rural. A nossa feira Exposul Rural, idealizada pelo Sindicato Rural, mas que encontrou uma grande parceira na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Uma feira que em 2019 realizou 25 milhões de reais de negócio, mais de 2 mil animais, mais de 300 expositores. Mas este ano, com a pandemia, a Exposul está sendo realizada de forma virtual e dividida em temas. A primeira etapa foi uma palestra em julho. O segundo encontro vai ser realizado no dia 29 de setembro, com foco na gastronomia, para mostrar como o alimento chega à mesa dos brasileiros. Além de participar dos eventos, os produtores associados ao sindicato têm a oportunidade de utilizar serviços de contabilidade, auxílio jurídico e ajuda com a folha de pagamento. Para aqueles que têm dificuldade de deslocamento, a assistência virtual. Hoje um sócio é capaz de se comunicar pelas novas redes. A gente trabalha à distância, fazendo com que o sócio tenha todos os serviços prestados por nós. Os produtores que utilizam os serviços do sindicato têm a segurança de serem atendidos por uma equipe especializada. A gente primeiro faz a contabilidade nossa aqui há mais de 20 anos, né? Isso é bom porque eles têm experiência com o ramo, né? Tipo de funcionário, de salubridade, todo esse tipo de coisa a gente sabe que aqui está bem servido. Como que eu ia fazer
tipo essa declaração minha de aposentadoria. Aonde que eu ia me apoiar? Eu teria que pagar particular, um advogado particular, que aqui nós, como sindicalizado, fez tudo gratuito para mim. O trabalho de capacitação dos produtores e trabalhadores rurais é outra prioridade do sindicato. Como a pecuária de corte de leite e o plantio de café são pilares que sustentam a economia local, a ideia é formar cada vez mais gestores para aumentar a produção e desenvolver o município. Nós estamos trabalhando na qualificação do empresário rural para transformá-lo num gestor profissional, ter a sua fazenda como uma empresa de negócios e, ao mesmo tempo, qualificar essa mão de obra para que nós avancemos e consigamos trazer uns resultados positivos para a nossa região. Hoje, na área do leite, a tecnificação é muito grande. Então, você tem os funcionários que não conhecem vários das técnicas, das próprias máquinas hoje para tirar leite, não conhece direito como que ela funciona. Então, você tem que ensinar. Então, o produtor tem que aprender, ele tem que ensinar e, com isso, melhorar a capacidade do funcionário, do colaborador. A produtora de leite Maria Isabel conhece o trabalho do sindicato há bastante tempo. A família faz parte do sindicato há 50 anos. Agora, ela tem a oportunidade de melhorar a administração da propriedade com assistência técnica e gerencial do Senar. Eu me cadastrei no programa aqui do sindicato, juntamente com a cooperativa Celita. Fico muito feliz que o Senar também vai nos apoiar. E a gente, no campo, tem uma certa dificuldade financeira, porque é baixo a rentabilidade, a gente trabalha com muito esforço. E esse apoio deles, assim, vem na mão direita da gente. Novidades e informações do sindicato podem ser consultadas pela internet no site srcachoeirodeitapemirim.com.br. Reforma tributária, licenciamento ambiental, projeto Campo Futuro e comércio internacional. Destaques do resumo da semana com Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, André. Olá, você de casa. A CNA participou de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para mostrar as ações dos produtores rurais na preservação do meio ambiente e na produção sustentável. A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator de uma ação sobre o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e sobre a situação das políticas públicas na questão ambiental. E o Grupo de Trabalho Econômico da CNA debateu os impactos da reforma tributária para o agro. Os participantes também discutiram outros temas, como o imposto sobre a propriedade territorial rural e os convênios do ICMS. Vejam demais, o sistema CNA-Senar atuou para os produtores rurais. Em uma reunião virtual, a Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA tratou da redução dos custos cartorários em operações de crédito. E o Senar, a Controladoria Geral da União e o Instituto Maurício de Souza apresentaram o programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania, na jornada Bet Educar Online. Em uma videoconferência, o sistema CNA-Senar debateu o programa de implantação da tecnologia 4.0. A CNA reuniu pesquisadores em uma live para discutir a importância dos índices de referência de preços para as negociações no mercado de produtos agrícolas. E a Confederação participou de um webinar sobre segurança alimentar promovido pela Associação Brasileira de Relações Internacionais e Governamentais. Com especialistas de diversos países, a CNA participou de um evento promovido pela Bolsa Argentina de Cereais. A Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte se reuniu para debater uma série de temas como as linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Já a Comissão de Relações do Trabalho e Previdência Social tratou das demandas do setor. O projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária no Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Já a CNA e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, divulgaram que o PIB do agronegócio cresceu 5,26% no primeiro semestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Sabe quando alguém é fã de um cantor, artista ou jogador de futebol? Pois em Minas Gerais, nós fomos conhecer um fã do Senar. É isso mesmo, um verdadeiro entusiasta do trabalho do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que já fez mais de 40 cursos.
e também recebe a assistência técnica e gerencial. Seu Edivaldo está sempre se capacitando e acaba envolvendo toda a família. Essa reportagem foi realizada antes da pandemia do novo coronavírus e da obrigatoriedade do uso de máscara. A Fazenda Vista Alegre, localizada no município de Manga, no extremo norte de Minas Gerais, tem a produção bastante diversificada, seja na agricultura, na criação de bovinos e suínos, na apicultura e na produção de lácteos. O Senar tem influência direta no trabalho de toda a propriedade. O produtor Edivaldo Lopo fez o primeiro curso em meados dos anos 1990 e não parou mais. Olha, só eu não sei falar com precisão não, mas na minha imaginação já tem mais de, vou colocar aqui por baixo, 40 cursos pelo Senar. Eu tenho o primeiro curso, fez acho que em 95 ou foi 96. Foi gerenciamento de administração rural com o professor Jacinto. O entusiasmo do seu Edivaldo foi tão grande que a busca por capacitação se espalhou pelos funcionários e por toda a família. Todos da família já fez. Marta já fez. Quantos, Marta? Eu fiz 3. Marta fez 3 cursos, fez menos. Ela fez... Carol fez também. Carol fez, João Vitor já fez uns 10. João Vitor deve ter feito uns 10 cursos por aí. Acredito que na família aqui já fez aí em torno de uns 50 cursos. Para melhorar a criação dos bovinos, o produtor aprendeu que uma boa alimentação está na base do bem-estar animal. Por isso, melhorou a qualidade do pasto na fazenda. O resultado também pode ser visto na ordenha, feita 2 vezes por dia, resultando em 3.000 litros de leite diários. Eu tenho vacas aqui, primeira cria atingiu 37 quilos de leite. Por isso, eu já estou contando que elas vão ultrapassar os 40 quilos, talvez chegar a 50. Toda essa tecnologia nós aprendemos através dos cursos do Senar. Meus funcionários, todos eles têm curso de ordenha, todos eles foram capacitados pelo Senar. Da ordenha para o laticínio da fazenda e com o auxílio do curso de produção de leite e derivados do Senar. A estrutura conta com a capacidade de produção de 10.000 litros por dia. Nós temos aqui as envasadoras de leite, envasadoras de iogurte, batedeira para manteiga, as iogurteiras, tanques para os queijos, enfim. Nós temos uma estrutura montada. Os cursos oferecidos são resultado do contato direto com os produtores feitos pelo Senar e pelo Sindicato Rural. A gente procura os produtores nas comunidades, nas propriedades dele, desenvolve esse trabalho. Há uma grande participação dos produtores para com o sindicato também, onde isso facilita essa troca de informações e que isso vai definir os custos que serão ministrados nas propriedades ou nas comunidades rurais. O nosso foco tem que ser cada vez mais de profissionalização, de gerenciamento, de quebrar paradigmas, de fazer com que o produtor entenda que sua propriedade é uma empresa rural. Além do apoio dos cursos, a propriedade também recebe assistência técnica e gerencial em piscicultura. Com o suporte do Senar, a produção de peixes aumentou em 30% desde junho do ano passado. Hoje a gente trabalha com um sistema intensivo, né? Hoje nós temos o peixe, a tilápia, nós temos o tambaqui, nós temos o pintado real e a caixara. A gente faz o levantamento de receitas e despesas, né, da fazenda e esse controle é todo feito para minimizar os custos do produtor. A gente vem fazendo controle de insumos, né, vem fazendo controle de ração, controle de manejo de qualidade de água. A sustentabilidade também é um ponto forte da Fazenda Vista Alegre. Tratamento de água e esgoto, captação de energia fotovoltaica, biodigestores que transformam dejetos de bovinos e suínos em gás para a cozinha. São exemplos do cuidado do produtor. Tudo que eu vou fazer aqui, eu tenho uma preocupação de não ter uma agressão maior ao meio ambiente. Outro diferencial da Fazenda Vista Alegre é a oportunidade de poder trabalhar em família. Isso para mim é uma bênção. Ter os filhos, né, com a gente, trabalhando com a gente, isso é bom demais. Antes de terminar o programa, a gente faz um convite para você acompanhar a 2ª edição do projeto Agro pelo Brasil. Nos dias 2 e 3 de outubro, vamos conhecer a produção agropecuária dos municípios de Alexânia, em Goiás, e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia.
além de debates sobre infraestrutura e logística, educação, tecnologia, turismo rural e segurança no campo. Vai ter ainda muita música e gastronomia regional. Acesse agropelobrasil.com.br e conheça a programação completa. Não perca! E o nosso Agro termina aqui, lembrando que todas as ações que você acompanhou no programa de hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!